Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham namam sangham namassami. Então, uma das técnicas de contemplação que o Buda recomendava é contemplar o não eu, né? Em Pali chama anatta. Você treinar a mente, né, a não identificar pessoalmente com as coisas, né? Não quebrar o hábito da mente, né, de enxergar o mundo em termos de meu, eu, meu, né? Isso é muito útil, porque a mente não nem, em geral, ela cria ela age em termos de eu e meu, né, baseada em desejo, aversão ou ignorância. Raramente ela cria a ideia de eu ou meu baseada em sabedoria, inteligência, em bem-querer, etc. 90% do tempo é baseado em desejo, aversão e ignorância. Então, costuma, né, tendo que sua origem são essas três características não muito saudáveis, né? Então, geralmente gera sofrimento. Então, em geral, o que a gente mais ouve dizer, né, o que mais é enfatizado é você quebrar a ilusão de eu, né, ou meu, referente ao seu próprio corpo, né, esse corpo físico, né, que a gente usa o dia inteiro, né, que a gente habita nesse corpo, né. Então, tem boas razões para isso, né, mas outro local, né, não é, eu acho que quando você tenta fazer essa reflexão de não eu, né, referente aos aspectos mentais, em geral, você enxerga algum resultado, mas é muito instável, né? A mente é muito instável. Né? E também outra razão pela qual é enfatizado, né, da prioridade, né, a enfraquecer ou aliviar o apego ao corpo, é porque muitos dos estados mentais, né, muitos mesmo, mais do que vocês imaginam, que as pessoas conseguem imaginar, muitos dos estados mentais de sofrimento e ansiedade, medo e raiva e desejo, estão vinculados a essa identificação com o corpo. Né? Então, se você consegue enfraquecer, né, essa identificação, você automaticamente alivia muitos diferentes aspectos, né, da mente que geram sofrimento, alivia a pressão, né, sobre a mente. Né? A mente se sente mais leve, tranquila, mais livre, mais suave. Né? Mas é algo que é uma teia muito, como é que diria isso? Muito, de repente, as palavras em português somem, aparece a palavra em tailandês, né? Como é que falaria isso em português? Muito apertada, é uma teia muito apertada, né? Não é algo fácil de atravessar. Essa teia, né, da ilusão de eu, né, no corpo é muito apertada, é muito forte. Não é algo muito fácil de atravessar. Né? Então, se a pessoa não tem fé, supondo a pessoa ainda não ganhou confiança no Buda, no Dhamma e na Sangha, né? Então talvez ela não tenha energia ou constância o suficiente para realizar essa prática ao ponto de enxergar resultados concretos. Então, nesse caso, eu recomendo também investigar um pouco a questão do não eu, no que diz respeito ao funcionamento da mente. Apesar de ser uma coisa que é muito instável, né, não muito firme, funciona somente sim, em situações específicas, né? Mas pelo menos é fácil de enxergar e é instantâneo. Né? Se vocês fizerem bem feito, é algo que instantaneamente vocês notam a diferença. Né? O alívio. Né? Vocês instantaneamente notam a diferença, notam o alívio. Né?
mas não tem um efeito tão profundo, né, quanto é quando você realmente trabalha, né, com essa questão do corpo. Mas para quem está começando também pode ser útil, né, até você ganhar fé, né, você entender que realmente isso dá resultado, essa sabedoria do Dharma realmente gera resultados, algo que de fato funciona, né? Então vale a pena, às vezes, né, para quem está começando, para quem está ainda muito em dúvidas a respeito do assunto, fazer um pouco desse exercício, né, com relação à própria mente, né? Principalmente quando a mente está em estado de sofrimento, né? Quer seja por estado de conflito, estado de, sei lá, qualquer coisa, raiva, ansiedade, preocupação, né? Esse tipo de estado mental que gera um sofrimento óbvio e imediato, né? Vale a pena, né, sentar com isso e tentar, bom, essa história que está me gerando sofrimento, né? Se eu tirar a ideia de eu nessa história, o que acontece? Tenta olhar a mesma história de antes, só que agora não tem eu envolvido, né? Por exemplo, você quer ir para a praia, né? Você quer ir para a praia, mas aí começa a chover, né? Puxa vida, só porque eu queria ir para a praia, eu ia para a praia, e bem na minha vez eu trabalho o ano inteiro, é só agora que eu tenho essa oportunidade de tirar férias, bem na hora que eu vou tirar férias, chove, estragou minhas férias. É como se é como se fosse uma afronta a si mesmo, né? Uma sabotagem, alguém está me sabotando, alguém está me impedindo de ser feliz. Mas você tira o eu da história, não, isso é apenas um fenômeno meteorológico, né? Essas nuvens não apareceram do nada, essas nuvens vêm se formando em várias regiões, o vento que soprou essas nuvens para cá não tem noção de que eu existo, é apenas um fenômeno natural. As nuvens não têm noção de que eu existo, elas apenas fazem o que é normal para elas fazerem, de acordo com as condições, de acordo com a pressão do ar, de acordo com o calor, de acordo com a umidade, de acordo com o vento, né? Os fenômenos que ocorrem no oceano, que ocorrem sei lá, todo, né, o clima é um fenômeno incrivelmente complexo, né? Não tem eu envolvido nesse clima. O clima tem milhares de fatores que envolvem o clima, menos eu. Esse é o único fator que não tem nada a ver com o clima. Não tem nada a ver com chuva, com sol, com vento, né? Então, mas a mente, por né, essa visão egoística, essa visão egoísta no sentido assim, centrada no ego, né? Não é egoísta no sentido de eu não vou partilhar com ninguém. É egoísta no sentido de o ego é o ponto central. A partir daí eu interpreto o resto do mundo, né? Quando tem essa visão egoísta, ela fica tão burra, mas tão burra, que ela acha que está chovendo por minha causa. É o cúmulo da burrice, assim, mas é uma coisa, você parar a pensar, é de uma profundidade fantástica. Como a mente consegue ficar burra graças a essa visão egoística do mundo. Então, e também você pode ver o resultado. Você fala, não, isso não tem nada a ver comigo, isso é apenas o clima, né? Essa chuva ia cair, quer eu viesse para a praia ou não. É impossível, né, que eu seja o fator que faz a chuva cair, porque existem 10 milhões de pessoas nessa região do país. E todos eles também têm a mesma opinião que eu, né? Então não tem, ou tem a mesma atitude do que eu, né? Então não tem como dizer que fui eu, né? Todo mundo acha que foi eles, né? Então não é possível, né? Alguém deve estar errado nessa história. Provavelmente todos nós estamos errados nessa história. Na verdade não tem nada a ver com nenhum de nós, né? Esse é apenas o clima, né? Então o clima é apenas o clima, não tem nada demais. Ele chove quando é hora de chover, ele para quando as condições para a chuva parar, ela para, né? Apenas é o que é, né? Só fazer esse exercício você vê, né? Fica bem mais leve, né? Antigamente dá uma sensação de rancor, né? Como se alguém estivesse me agredindo. Mas na verdade não tem ninguém me agredindo, só apenas eu inventando história na minha cabeça. Apenas eu colocando uma armadilha onde eu mesmo caio, como se uma pessoa cavasse um buraco,
depois vai lá e cai no buraco que ela acabou de cavar, é o cúmulo da burrice. Né? Depois fala, quem cavou esse buraco? Quem foi a pessoa maldosa que cavou o buraco? Foi você mesmo. Foi você mesmo, o tempo todo, sempre foi você, nunca foi ninguém, foi você o tempo todo. Então, você pode prestar atenção na mente dessa maneira, né? Tentar desafiar, né? Ou até coisas muito mais bobas, por exemplo, você vai passar no farol, aqui não, eu acho que talvez em São Lourenço não tenha muito problema, tem pouco farol, né? Mas você mora numa cidade como São Paulo, a cada 15 metros tem um farol novo, tem um semáforo. Então, você, com certeza, você vai passar e o farol vai ficar vermelho bem na sua vez. Né? Bem na sua vez de passar, o farol ficar vermelho. Né? Depois de um tempo, a mente começa. Né? Poxa, só porque eu ia passar bem, só porque eu estou atrasado. Justamente quando eu estou atrasado, o farol fecha. É mesmo? Você acha mesmo que é isso? Você acha que tem alguma entidade mística esperando, só vendo você chegar? Lá vem ele, vamos fechar o farol. Você acha mesmo? Você acha, é o cúmulo do egoísmo, é o cúmulo do egocentrismo. Né? Você acha que o mundo inteiro vai parar? Você acha que isso é tão importante a esse ponto, né? De que alguém vai parar a vida, ou seja lá o que for que essas pessoas, que esses seres que você imagina existam fáceis, vão parar tudo para esperar você chegar e fechar o farol. Agora imagine também, o farol não fechou só para você, né? Tem 1000 outras pessoas ali também paradas no farol. Né? Então é um tipo de coisa que você para olhar e fala, caramba, é um nível de burrice que é incrível. Né? Não faz sentido nenhum. Mas, no entanto, né, se você deixa o ego solto, o rolar solto, quando o ego está atuando, realmente parece que faz sentido. Realmente parece que faz sentido. Então você vê como. Mas se você tiver um mínimo de inteligência, você consegue desmontar, né, essa ilusão, né, e ver como é falso tudo isso. Né? Quando você desmonta a ilusão, você fala, é apenas, não tem nada a ver comigo, né? Toda aquela raiva e rancor desaparece. Né? Você não vai sentir deleite em ter que parar no farol vermelho. Né? Não vai achar divertido parar no farol vermelho. Né? Mas você sente uma diferença clara, né, de quão sofrimento era antes, né, e quanto é agora. Né? Você simplesmente muda o ponto de vista, né? Tira a questão do eu, tira o eu da questão, né? Deixa as coisas serem apenas o que elas são. Né? Você vê que alivia bastante. Né? Alivia bastante. E com o tempo você começa a observar esse padrão, né? Funcionando em diferentes situações. Né? Na verdade, funciona o dia inteiro. Né? O dia inteiro. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Sabe? Tudo. Até quando você acorda de manhã, você tenta botar o chinelo, você não encontra o chinelo, você tá com, né, sei lá, a luz está apagada, você não encontra o chinelo, você começa a achar que o chinelo se escondeu, né? Como se o chinelo tivesse vida, fala, eu vou esconder só para sacanear ele. O chinelo não tem vida, o chinelo não tem opinião nenhuma. O chinelo não tem opinião nenhuma. É só a sua imaginação criando, essa é a ideia de eu criando sofrimento. É apenas a ilusão de eu, né, tentando pintar um quadro onde que o universo inteiro existe graças a mim. É tudo por mim, eu. Até o chinelo. Você tenta achar o chinelo debaixo da cama, não consegue, você começa a achar que o chinelo está contra você. Isso é apenas o ego funcionando e criando sofrimento, criando ilusão. Então, é um fenômeno que tem sofrimento como sua característica inerente. Ilusão, falta de contato com a realidade como sua característica inerente. Não. Quando você. E por que né, quando você quebra esse padrão de funcionamento, né, diminui esse padrão de funcionamento, alivia, né, esse padrão de funcionamento, por que é que isso gera sabedoria? Né? Por que isso gera bem-estar? Porque, primeiro, você para de atormentar a si mesmo. Né? Diminui
a quantidade de tormento que você cria para si mesmo. Então, isso imediatamente já gera um certo alívio. Mas, além disso, né, quando você para de criar ilusões, né, atribuir resultados a causas inexistentes. Né? Quando você para de atribuir situações a causas inexistentes, então abre-se a possibilidade de você atribuir a causa, de atribuir o resultado à causa real do assunto. Então, quando é uma situação que está fora do seu controle, né? Então você sabe, bom, isso eu não tenho como controlar isso, eu não tenho como controlar quando que o farol vai ficar vermelho ou verde. Então você larga. Né? Bom, quando o farol ficar vermelho, eu paro, quando ficar verde, eu ando. Simples, não tem nada demais, uma atividade muito simples. Não requer nada, É tão simples. Né? Só existe problema aí se você criar problemas. Se você não criar problemas, é o que é, apenas é o que é. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Ele fica vermelho, as pessoas andam. Ele fica vermelho, as pessoas param. É só isso, não tem nada demais. E isso quando você não tem controle sobre a situação. Né? Mas quando você tem controle sobre a situação, então você consegue associar, né, a real causa ao real resultado. E aí você consegue manipular a causa e obter um resultado melhor. Em vez de ficar achando que é tudo por minha causa, né? Você pode notar que, na verdade, o problema é, sei lá, a borracha por exemplo, você está tentando dormir e a torneira está pingando. E faz barulho. Essa torneira está me sacaneando, essa torneira está fazendo só para me irritar. Bem na hora, eu preciso descansar, eu estou estressado, eu estou cansado, eu preciso dormir. E essa torneira está me fazendo isso para me sacanear, para me irritar. Você acha que a causa sou eu. Né? Mas aí você bota eu fora da questão, aquele sofrimento, aquela raiva e rancor já alivia. O problema do barulho da torneira continua, mas a raiva e o rancor já alivia bastante. Aí você levanta e fala, bom, qual é a causa disso? Se não sou eu a causa, então qual é a causa? A causa é o desgaste natural da torneira. Tem uma borracha ali dentro que se desgasta. Você abre a torneira, troca a borracha, pronto. Acabou, foi resolvido o problema. Bem-estar surge, tranquilidade surge, as coisas funcionam. Né? Isso eu estou dando exemplos assim, ridículos, mas na verdade o valor real disso é, sabe, nessas coisas difíceis mesmo do dia a dia, sabe, relacionamentos, pessoas, problemas sérios, brigas, doenças, questões, sabe, de sobrevivência no dia a dia. Sabe? É ali que realmente esse negócio, essa inteligência brilha. Né? Ali que você realmente vê essa inteligência brilhar, né? e resolver problemas sérios, e resolver problemas que, sabe, pareciam impossíveis. Né? Mas, na verdade, é tudo muito simples. Né? É tudo muito fácil, é tudo muito simples. As pessoas simplesmente olharem, né, com atenção e ver o que de fato está acontecendo. Poucas coisas são difíceis de resolver. A maioria das coisas é muito simples e muito fácil. Ainda mais se as pessoas têm, né, além da capacidade de interferir, né, e resolver a situação, se as pessoas têm a capacidade de não interferir, né, se elas entendem como uma possibilidade, simplesmente não interferir, isso também é uma solução. Né? Eu não vou fazer nada, eu vou deixar rolar. Simplesmente não vou participar disso, deixa rolar esse assunto. Não vou tomar isso como uma tarefa para mim mesmo. Né? Então, aí fica ainda mais fácil. Né? Porque aí, além da opção de resolver o problema, você tem a opção de dar um passo atrás e não carregar o peso, né? Fica ainda mais leve. Né? Então, vai ficar ainda mais fácil, né? Porque tem várias opções, né? Além das opções da inteligência de resolver, de fazer isso, de atuar, de falar aquilo, de comprar esse outro, também tem a solução de falar, bom, é assim mesmo. Eu simplesmente vou vigiar a minha mente, não deixar ela agarrar esse problema.
sabe, se você é hábil com a sua mente, se você é hábil, se você treina a mente, né, nessa habilidade, né, a habilidade de não agarrar as coisas, né, então é bem tranquilo, sabe, que nem a Jantia dizia, né, dava um exemplo, né, qual é o tempo, supondo que tem um pedregulho no chão, né, esse pedregulho é leve ou pesado? Se você não pegar ele, ele não é pesado. Ele não tem peso nenhum. É a coisa mais leve do mundo. É mais leve que um balão de ar. Não importa o tamanho do pedregulho, pode ser uma montanha inteira. Se você não pegar ela, ela não tem peso nenhum. Ela só tem peso se você agarra ela, você tenta carregar ela. Aí ela fica pesada. Então, se além de inteligência e capacidade de entender causa e efeito, né, habilidade em atuar, né, manipular causa e efeito, você tiver a capacidade de abrir mão, de renúncia, né, de não agarrar as coisas, aí fica muito fácil mesmo, porque são muitas possibilidades, né? E nenhuma dessas possibilidades estressa a mente. Nenhuma dessas possibilidades gera mais rancor, mais raiva, mais ódio, mais ego. Então, no que diz respeito a essa dinâmica sofrimento e bem-estar, né? Essa visão, né, de anatta, de não eu, quando bem aplicada, resulta, né, tanto em alívio do sofrimento como uma experiência bastante clara de bem-estar, né? Além da ausência desse excesso de sofrimento, né, que já é um bem-estar em si mesmo, né? Também tem esse bem-estar, né, que vem, puxa, as coisas que eu faço dão certo. As coisas que eu faço dão certo. Essa é uma sensação muito agradável. Uma sensação muito agradável em vários níveis, né? Não só no sentido de ter sucesso em fazer as coisas, mas também começa a gerar uma sensação de bem-estar interior, sabe? Uma segurança, sabe? Você perde o medo da vida, né? Não, pode ser que tenha um problema no futuro. Tudo bem. Quando vier o problema, eu vou fazer algo e vai dar certo. Eu sei fazer as coisas. Eu sei resolver problemas. E se não tiver como resolver o problema, eu sei dar um passo atrás e deixar o problema passar. Então eu não tenho medo do futuro. O futuro não me assusta. O futuro não me preocupa. Eu tenho certeza que, seja lá o que for acontecer, tranquilo, a gente vai dar um jeito. Se você tem essa confiança interior, você tem essa sabedoria interior, então além do bem-estar de poder resolver os problemas, tem esse bem-estar, né, de não ter medo do futuro. Tem esse bem-estar da confiança em si mesmo. Sente bem em si mesmo. Se sente... como é que chama? Não é, como é que chama isso em português? Autoestima, autoconfiança, autoestima. Você ganha apreço por si mesmo. E as pessoas... Aí vai ter mais uma camada. Além desse que eu já falei, resolver problemas, tranquilidade, autoestima. As demais pessoas começam a gostar de você. As demais pessoas começam a estimar você. As demais pessoas começam a sentir admiração por você. Então, mais uma camada de bem-estar. Quando as pessoas gostam de você, as pessoas agem bem com você. Elas te ajudam, elas falam bom dia, elas ficam felizes quando você chega. Elas te dão presentes, elas te contam histórias, elas convidam você para ir passear. Mais uma camada de bem-estar. Então, vai indo assim, sabe? Tanto quanto você quiser que eu sente aqui e destrinche esse assunto, né, e dê diferentes exemplos, diferentes pontos de vista, eu posso fazer, né? Porque não tem fim isso, né? É uma coisa... é muito profunda isso. Né? É muito profundo esse assunto. Né? Então, vale a pena, né, experimentar com esse... como é que chama? Em tailandês se chamaria um recurso, uma ferramenta de sabedoria. Né? É uma ferramenta de sabedoria você enxergar sob o ponto de vista de não eu. Né? Olhar
o mesmo assunto, só que agora não eu, anatta. Né? E ver, né, de que forma que isso gera isso, que tipo de resultado isso gera. E se você acumula isso ao longo do tempo, se isso se torna uma camada, né, que vai gerando mais e mais camadas, né, de visão clara, de sabedoria, de bem-estar, né, isso vai ganhando momento, vai ganhando embalo e vai gerando ainda mais bem-estar, ainda mais e mais aspectos da sua vida vão sendo englobados nessa inteligência, nessa sabedoria, nessa clareza mental. Então, coisas que antes não participavam desse fenômeno, começam a participar porque ela vai expandindo, vai tomando cada vez mais espaço. Né? Ou então, como se fosse uma luz, né? vai ficando cada vez mais forte, vai esclarecendo cada vez mais, uma área cada vez maior. Né? Então, antigamente, a área que era iluminada por aquela lâmpada era só um certo tanto. Mas aquela luz vai se expandindo, a área vai ficando cada vez maior, né? Vai ficando cada vez mais claro. Né? E mesmo a área inicial, né, que já era iluminada, fica ainda mais iluminada, ainda mais clara do que era antes. Aspectos que antes você não enxergava, agora se tornam mais claros, porque a luz ficou mais forte. Né? E assim por diante. Né? Então, é algo que vale a pena, sabe? Se tiver... você conseguir fazer isso de maneira hábil, né? De maneira inteligente, né? Vale a pena. Né? A maneira que eu chamo de maneira hábil, de maneira inteligente, isso tem que resultar em clareza mental, isso tem que resultar em bem-estar. A mente tem que ser bem-estar no sentido, a mente tem que ficar tranquila. Né? Não é bem-estar no sentido de gerar tipo de alegria e excitação, né, que vem dos órgãos sensoriais. Né? É um bem-estar de que a mente se sente tranquila, a mente se sente pacífica, a mente se sente segura. Então, se você estiver fazendo isso, né, e isso está gerando depressão, confusão, agitação, então você está fazendo errado. Pare que está fazendo errado, volte atrás, ou deixe para mais para frente, no momento talvez você não tenha, né, uma estrutura mental que consiga suportar esse fenômeno. Talvez a sua mente não esteja pronta para lidar com isso ainda. Não tenha as características necessárias para conseguir que essa sabedoria se instale. Né? Então, nesse caso, você para, vai fazer outra coisa, vai caminhar, vai fazer exercício, vai praticar meditação, vai estudar, vai brincar com o cachorro, né? Vai trabalhar, vai fazer o que for, o que é apropriado ser feito. Né? Mas se você consegue fazer isso, né, e você enxerga a sua mente ficando mais clara, enxerga a raiva e o rancor diminuindo, enxerga a ansiedade e a preocupação diminuindo, enxerga a mente ficando mais estável, enxerga a sua capacidade de resolver problemas aumentando, sua capacidade de ser eficiente, de ser inteligente aumentando. Então significa que está dando bom resultado. Né? Então continue, siga em frente. Né? Outra coisa que ajuda bastante, eu falei, né, dei o exemplo da raiva e do rancor, né? Mas também ansiedade e preocupação, né? Falar, isso está fora do meu controle, vai ser o que tiver que ser. Né? Por exemplo, está preocupado com alguma pessoa, essa pessoa vai tomar uma decisão errada, e vai dar tudo errado, e a pessoa vai sofrer. Mas faz parte, né? Isso não é meu, né? Eu não sou eu que decido o destino dessa pessoa. Essa pessoa não me pertence. Se você pensar de uma certa maneira, você pode até chegar à conclusão, né? Eu não tenho direito de impedir que essa pessoa sofra. Talvez ela tenha que sofrer. Talvez seja esta a melhor opção. Não necessariamente seja uma necessidade impedir que ela sofra. Não, então, você pode pensar de várias maneiras esse assunto. Né? Então, até mesmo ansiedade e preocupação também é algo que você pode ver claramente se aliviando, né? Quando você tira o eu da questão, né? Não é meu, isso não me pertence, não é dever meu, não é um direito meu. Tem várias formas de você olhar como essa noção de ego se instala. Né? É meu, me pertence, sou eu. Né? Sou eu, é meu, é um direito meu,
é um dever meu, é uma responsabilidade minha. E assim por diante. Eu. Então, você aprende a fazer isso, treina, experimenta fazer isso primeiro, experimenta com esse fenômeno primeiro, experimenta, vê o que você acha disso. Faz durante um período de tempo. Né? Senta um dia, né? E começa a experimentar com esse recurso, com essa ferramenta. Vê o que você acha, vê o que acontece. Se achar interessante, vai fazendo, vai tentando mais vezes, vai experimentando, vai fazendo. Se você sentir firmeza que isso é útil, que isso dá bom resultado, aí você começa a fazer de maneira regular. Né? E aí você pode também lembrar, né, de tentar voltar essa reflexão, essa inteligência para o seu próprio corpo. Né? Como eu disse, é um ponto central, né, onde muito sofrimento é como se fosse uma encruzilhada, né, onde muito sofrimento passa. Então, se você resolver essa encruzilhada, alivia bastante, né? Mas é difícil, é um trabalho que requer constância, requer firmeza, inteligência, né? Então, é algo que tem que ter paciência e persistência, né? Inteligência, para conseguir fazer isso até começar a enxergar resultados, né? Mesmo quando eu era mais monge, mesmo noviço, né? Eu lembro, né, conversando com os outros amigos monges, né, a gente falando, porque é um ensinamento que é enfatizado de novo, né, entre os mestres tailandeses, né, principalmente no que diz respeito aos monges, né, enfatizam essa questão da, né, contemplação do corpo, Kayagata Sati, Asubhakamatana, Marananusati, Panchakamatana, todos esses diferentes aspectos, né, dessa questão, né, de você quebrar essa ilusão de eu no corpo. Né? Isso é enfatizado de novo. Quando você se ordena monge, é o primeiro objeto de meditação que lhe é dado, sabe? Primeira meditação que você deve ter em mente é ensinada como parte da cerimônia de ordenação. Dentro da cerimônia de ordenação, eles não ensinam Anapanasati, eles ensinam as reflexões, né, dos 5 aspectos externos do corpo, né, como o seu primeiro objeto de meditação. Então é realmente algo muito, muito enfatizado. Né? E ainda assim, né, sendo muito, muito enfatizado, você sendo um monge, você acorda às 3 da manhã, vai dormir às 9h30, 10 horas da noite, tem o dia inteiro livre para praticar essa contemplação, para investigar esse assunto. Ainda assim, após anos praticando, você não vê resultado. Você não consegue enxergar claramente o resultado. Não é só eu, né? Que a gente conversava, os demais noviços, os demais monges, a gente falava, realmente, era todo mundo falava, relatava a mesma coisa, parece que eu faço, eu não consigo enxergar um resultado real disso, né? Mas a gente insiste, né? Porque a gente tem fé no ensinamento, né? A gente tem fé nos professores, tem fé no Buda, a gente insiste, vai praticando. Mas eu digo, né, que chega uma hora que dá resultado sim. É uma coisa, chega uma hora que realmente dá resultado, você enxerga algo assim muito claro como resultado, e é um resultado profundo, né? Uma experiência muito profunda, né? E tem resultados duradouros, é por isso que eu digo, né, que os mestres insistem nesse ponto, porque diferente de você investigar somente nessa questão de aspectos mentais, né, quando você realmente consegue quebrar, ou pelo menos aliviar, né, o apego ao corpo, os resultados são fortes e duradouros. Né? Já a mente depende da sua confusão mental. Né? Se você deixa a mente ficar confusa, então ela imediatamente volta a seu estado egoístico. Né? Mesmo que antes você tenha conseguido fazer essa reflexão, né? E não ficar irritado com coisas, dizendo que com o clima, com a situação ao redor, né? Por causa dessa atitude egoística, né? Egocêntrica, né? Se a mente fica agitada, fica preocupada, se você entrega a mente à confusão, à agitação, até os prazeres sensoriais, né, agitam a mente, confundem a mente, aí você volta tudo para estaca zero, sabe? Tudo aquilo que você conquistou antes é destruído, você volta para estaca zero. Né? É muito frágil. Né? É por isso que também é fácil de enxergar, porque a mente é volátil. Né?
Então ela facilmente se inclina em direção à sabedoria, mas ela facilmente volta ao estado de burrice, né? Então, mas inicialmente pode ser uma opção boa, porque você ganha fé, você ganha confiança, né? E aí você fazendo com frequência e sustendo isso com frequência, né? Chega um ponto que você tem bem-estar o suficiente, tem habilidade mental, qualidade mental o suficiente para voltar esse olhar para seu próprio corpo, sua própria unidade básica de existência, né? Que você entende, isso sou eu, né? E começar a investigar mais a fundo esse assunto, né? E aí sim você consegue resultados mais firmes e mais duradouros e mais profundos também, né? Então, não. Essa é uma maneira que eu sugiro o uso desse ensinamento do Buda, né? Anatta, né? A contemplação do não eu. Tem uma pergunta?